como a gente viu, então o primeiro ato a gente viu na primeira cena a introdução do Bassanio e do, né, como esse homem sem qualificativos, né, que está na jornada, né, a alma em seu livre-arbítrio que está na jornada, então está entre o céu e a terra e pode ir tanto entre o céu e o inferno, tanto pode ir para o céu quanto para o inferno, certo? É isso que ele parece significar, né? Na segunda cena a gente viu o céu, então, que é Belmonte, ou pelo menos o paraíso terrestre, né? Belo Monte, a casa de Pórcia, né? Fomos introduzidos a ela. E no terceiro a gente conhece o Shylock, que é o inferno, certo? Então está aí desenhada, né? Desenhado o cenário todo em que a obra vai se mover. Tá? Agora, no segundo ato, a gente vai ver os desenvolvimentos e tramas secundárias começam a aparecer. Né? Quais são as tramas secundárias? Principalmente a fuga, né, o rapto da Jéssica, filha de Shylock, pelo Lorenzo, né, pelo Enzo, e também a trama do Lancelot, também até um pouco, né, até menor ainda do que essa, que é o Lancelot também deixando de servir ao Shylock. Então vamos lá, primeira cena do segundo ato, nós estamos em Belmonte e entra então o príncipe de Marrocos, né? Que é o primeiro pretendente que a gente vai ver, ele se apresenta, essa cena aqui é para então elucidar essa questão da Pórcia, né? Como se conquista a Pórcia. Então tem um discurso ali do príncipe de Marrocos que não nos ajuda muito e a Pórcia diz: em minha escolha eu não sou guiada pelo que me sugere o meu olhar. De novo, a questão da aparência versus essência, tá? Além do que, a rifa do meu fado proíbe-me que escolha livremente. Certo? Não tivesse meu pai ditado as normas para conceder a outorga de mim mesma, a alma virtuosa, que me farão esposa de quem tenha o dom de me encontrar neste sorteio. O vosso aspecto, príncipe, seria comparável a todos os demais dos pretendentes à minha afeição que aqui já vi. É porque ele fala ali do aspecto dele, né? Aí ele pede para ela levar até as arcas, né? Até as caixas, os cofres ou as arcas, né? Da escolha. E a Pórcia: é um risco que tomais, ou nem sequer tentar aqui a escolha, ou, se escolher errado, aqui jurar jamais ousar falar em casamento a qualquer outra. É bom pensar. Né? Então, se a pessoa escolhesse errado, ele não poderia se casar com mais ninguém. Do ponto de vista literal, isso é uma coisa muito arbitrária, até absurda, né? Ao ponto de que a gente até duvide da seriedade da peça, assim, né? O cara ia fazer um juramento que ele não ia poder se casar se ele errasse na escolha pela Pórcia, né? Agora, do ponto de vista alegórico, isso faz sentido, né? Se a pessoa escolher errado na vida, né? Se não escolher a virtude, ele vai se danar, certo? Ele não vai ter o casamento, não vai ter as bodas, não vai participar das bodas do cordeiro, por assim dizer, certo? Então não vai ter nenhum casamento, ele vai viver para sempre a parte de Deus, que é o inferno. Tá? Marrocos: assim farei, quero arriscar a sorte. Pórcia: primeiro ao templo, logo após a ceia fareis a escolha. Então primeiro eles vão ao templo, né? Primeiro tem que rezar, ela diz. Marrocos: e entre os homens serei pela sorte desgraçado ou rei. De fato. Cena 2, então, a gente tem essa questão do Lancelot, né, que eu falei. O Lancelot, serviçal do Shylock, então, né, tem uma cena cômica aqui, um grande solilóquio dele no começo, né, que ele diz: é claro que a consciência vai me ajudar muito para eu fugir do judeu que eu amo. Aqui é de novo Veneza, tá? O demônio fica bem aqui do lado e me tenta. De novo, ó. Se a gente souber ter a leitura alegórica, se a gente souber que existe leitura alegórica para começar, a gente já começa a ver no texto que estão aqui as pistas, né? Tá cheio de pistas, certo? O demônio fica bem aqui do lado e me tenta. Esse é o Lancelot que mora com o Shylock.
dizendo: Gobo, Lancelote Gobo, meu bom Lancelote, ou bondoso Gobo, para que é que servem essas pernas? Anda, dá no pé, sai correndo. Então aqui está dizendo que a consciência dele diz para ele abandonar o Shylock, mas tem como que uma luta, porque ele tem um dever, né? Ele se comprometeu com o Shylock. Então, é uma briga, né? Uma luta de consciência. Né? Aqui diz, eu acho que não há dúvidas de que o judeu é a própria encarnação do diabo. Enfim, né? Aí aparece o Gobo, que é o pai dele, né? Aí ele fica perguntando ali, onde está meu filho? O Gobo, esse é o pai do Lancelot. Ele é cego e aí o Lancelot começa a brincar com ele, até dizer que o Lancelot já está morto e tal. Mas daí ele revela que ele é o próprio filho dele, né? Aí o Lancelot, aí entra o Bassani, tá? O Bassani aparece na cena. Essa cena no filme, eles estão pela rua e o Bassani aparece numa gôndola, né? É Veneza, né? E aí começa, né? Bassani. Pode ser, mas quero que apressem a ceia de modo que fique pronta no máximo às 5h30. Entregue essas cartas, encomende as librés e peça a Graziano para vir imediatamente à minha casa. Aí o Lancelot, né, começa a falar, blá blá blá. Lancelot, em poucas palavras, o pedido é impertinente para mim mesmo. Como poderá Vossa Senhoria saber por esse honesto velho que, muito embora seja eu quem o diga, embora velho, embora pobre, ainda é honesto e é meu pai. Bassani, que fale pelos dois. O que deseja, Lancelot? Servi-lo, Senhor. Gobo, esse é exatamente o defeito do pedido, Senhor. Bassani, já o conheço bem e atendo a seu pedido. Shylock, seu amo, já falou comigo. Mas eu não sei se é tão bom negócio deixar um judeu rico para seguir um cavalheiro pobre como eu. Então aqui eles colocam um cavaleiro pobre, né? Tem até um poema do Pushkin, poeta russo, que é o Cavaleiro Pobre, que é citado no Idiota do Dostoiévski, né? Que isso aí é visto aqui, o Bassani coloca como um idealismo, né? Tu vai deixar um senhor rico, que é o diabo, para vir com um cara pobre que está simplesmente se movendo na direção do bem, né? Mas nada é certo ainda, né? Ele é um cavaleiro pobre. Até tem uma outra coisa, né? Que alguns pensam que o Bassani está querendo se casar com a Pórcia por causa do dinheiro dela, né? Mas como a gente viu isso no nível literal, faz algum sentido, de novo, mas no nível alegórico é que a coisa se revela como ela é. Tá? Então que todo mundo vai começar a querer entrar vamos dizer assim, né, virar seguidor do Bassani. Né? E o Bassani vai para Belmonte numa barca depois. Tá? Então é como se todo mundo estivesse colocando na barca da igreja. Né? A igreja muitas vezes é significada pela barca. Eles vão de barco para Belmonte a primeira vez depois. Tá? E aí todo mundo nesse momento começa a querer ir para Belmonte, querer entrar na corte, né? Ser seguidor do Bassani. Então a peça toda está indo para um lado positivo até nessa parte aqui. Né? Todo mundo parece que quer entrar na igreja e ir para o céu. Certo? Só tem um pequeno problema, né? Que depois vai aparecer. Bassani, muito bem dito. Vai, pai, com seu filho, despeçam-se do seu antigo amo e vão para a minha casa. A libré dele deve ser das mais ricas. Podem ir. Então ele diz que antes de vir trabalhar com ele, né, virar parte do séquito dele, eles têm que dar adeus ao diabo, como se tem que renunciar, certo? Tem que renunciar ao diabo. Aí vai ter essa cena depois, né? E aí aparece o próprio Graziano, lembrando, né, o Graziano, o falastrão, aquele da primeira cena, em que o Graziano também quer ir para Belmonte, tá?
Então todo mundo quer ir, né? Virou festa já. Todo mundo quer ir para Belmonte. Aí o Bassani, né, com uma parte bem... Aqui, ó, Graziano. Preciso que me leve para Belmonte. Bassani. Então precisa. Mas escute, amigo. Seu gesto e voz estão exagerados. Seus excessos alegres ficam bem aos nossos olhos, dos mundanos, né? Ainda que o Bassani é um mundano, por sabermos vê-los. Mas junto àqueles que não o conhecem, parecem liberdades. Eu lhe imploro, salpique um pouco de modéstia ao seu ardor, para o seu comportamento. Não me levar a ser incompreendido aonde vou, fazendo-me perder minha esperança. Então esse Graciano aqui, né, o Bassani aqui já está tomando algum tempo na vida e ele diz, olha, cara, gosto muito de ti, né? Mas tu tem esse teu probleminha aí de falar um pouco demais, falar pelos cotovelos, falar que não deve, e aqueles que não te conhecem, que é a própria virtude aqui no caso, eles podem achar isso, né, não muito recomendável. Daí, Graciano, ouça-me, Bassani. Se eu não me comportar de modo sóbrio, falar com muito tino e poucas pragas, ler livros de oração com um ar piedoso, e mais, se quando ouvir alguém dar graças, não suspirar amém com os olhos baixos, se eu não usar de toda a cortesia com o mais cuidado aspecto de tristeza que usamos para agradar nossos avós, então nunca mais confia em mim. Então aqui até o Graciano já está se convertendo, né? Lembrando que esse é apenas o segundo ato, né? Tá todo mundo já se convertendo aqui, de maneira até um pouco misteriosa, né? Quem é que está provocando essa conversão, né? Parece que existe um influxo do alto, né? Um influxo da graça aqui e todo mundo está como que aberto a ela e recebendo esse influxo, né? Então, é isso. Aqui acaba a segunda cena, né? Cena 3. Nós estamos na casa de Shylock, né? Entre a Jéssica e o Lancelot. É o adeus, né? Então agora, Jéssica. A introdução da Jéssica aqui também, a filha de Shylock. É pena que você deixe o meu pai. Nossa casa é um inferno, como eu falei. Mas você, um diabinho alegre, lhe roubava um pouco do sabor de eterno tédio. Boa sorte, e aqui está o seu ducado, Lancelot. Você verá à ceia Lorenzo, convidado do seu amo. Dê-lhe essa carta, mas muito em segredo. Adeus, não quero que meu pai me veja falando com você. Lancelot. Adeus, as lágrimas é que me servem de língua. Linda pagã, doce judia. Ou muito me engano, ou algum cristão esperto virá roubá-la um dia destes. Mas adeus. Essas tontas dessas gotas parecem que estão atrapalhando um pouco a minha virilidade. Adeus. Jéssica. Adeus, bom Lancelote. Ai, ai, como é terrível meu pecado. Em ter vergonha de meu próprio pai. Então aqui, de novo, eu falo, né? O Shylock é o diabo. Mas tem como que se costuram aqui o nível literal e o nível alegórico. E isso é uma coisa que o bom escritor que escreve com sentido alegórico tem que fazer, né? Por um lado, a Jéssica, no nível literal, vê que é um pecado abandonar o próprio pai, porque né, de certa forma, mas ela tem que fazer porque o pai significa o diabo ao mesmo tempo. Então, entendem? Essa é a tensão da coisa, né? Mas mesmo sendo filha do seu sangue, não sou de seu pensar. Então tem aí essa dicotomia. Ó meu Lorenzo, a minha dor só pode terminar ao ver que tua jura não é vã, e que eu serei sua mulher cristã. Então ela está pensando já em conversão. Está todo mundo querendo se converter aqui, né? Aqui o Shakespeare ele não retarda, né, essa coisa da conversão até o fim da peça, né? Ele já no segundo ato já está todo mundo querendo se converter, né? Então quando vai ter aquela virada, assim, aquele plot twist que se diz em inglês, né, que é a peripécia do Aristóteles, que é a virada da fortuna, né?
tá tudo parecia que estava indo bem e de repente vira e tá tudo indo pro mal, certo? Então, quando isso acontecer, vai ser num outro sentido, né? A gente vai ver daqui a pouco. Cena 4. Aí, cena 4 é Rua em Veneza. Aí fala-se do plano para raptar a Jéssica, tá? Eles vão convidar o judeu, né, o Shylock, para aquela janta, né, já que eles fizeram um negócio, fecharam um pacto ali, né, do empréstimo. Aí ele, né, então vem jantar com a gente, né, coisa normal e tal. Somos amigos, né, muito amigos. E aí, nessa do judeu sair de casa, eles vão raptar a Jéssica, tá? Bom, cena 6. Rua em Veneza, Graciano e Salarino. Então aqui já é a cena da... Não, peraí que eu pulei. Cena 5. Casa de Shylock. Shylock e Lancelot. Então é o adeus, né? Shylock. Seus próprios olhos é que vão julgar a diferença entre Bassanio e eu. Tá falando com o Lancelot. Ó Jéssica, não vai comer a farta como na minha casa? Olá, Jéssica. Isso não vai comer a farta como na minha casa, ele tá falando pro Lancelot. Ele tá chamando ao mesmo tempo a Jéssica, tá? Ele chama a Jéssica e fala pro Lancelot ao mesmo tempo. Olá, Jéssica. Ou roncar, estragando as roupas novas. Ó Jéssica, olá, vem logo, Lancelot. Jéssica. Shylock, quem disse para chamar? Eu não pedi. Lancelot. O senhor estava sempre me dizendo que eu nunca fazia nada sem o senhor pedir. Aí aparece a Jéssica. Né? Shylock. Fui convidado para uma ceia, Jéssica. Cá estão as chaves. Mas por que vou lá? O convite não foi de coração. Acharam necessário bajular-me. Irei por ódio, para me alimentar do pródigo cristão. De novo aqui a ideia do Bassanio ser o filho pródigo, só que ele já não é mais tanto, né? Ainda o Shylock se apega a essa ideia. Né? Ele que é o diabo, ele sabe, né? Ele sabe. É que o Bassanio até então estava sob o poder do diabo, certo? Ainda que ele não conhecesse o Shylock. Escuta, Jéssica, cuida da casa, eu não quero ir. Há o mal que quer turvar o meu sossego, pois esta noite eu sonhei com ouro. Aquela ideia do judeu avarento também, né? Tá bem claro aqui, vai começar a aparecer mais forte, né? Que é uma coisa que muito na literatura aparece. Né? Shylock. Então a mascarada, eles falam que vai ter uma mascarada, né? Vai ter o bloquinho de carnaval, né? Então a mascarada, ouve, Jéssica, tranca as portas e quando ouvires tambores e os vis agudos dessas flautas tortas, não subas curiosa para as janelas, nem vires a cabeça para a rua para ver loucos cristãos todos pintados. Fecha a janela aos ouvidos da casa. Não permitas que fúteis sons penetrem meu sóbrio lar. Eu juro por Jacó que não desejo festas hoje à noite, porém irei. Vai na frente, rapaz. Diz que eu irei. Então, ele não quer que a Jéssica se deixe influenciar pela aquela alegria dos judeus, dos cristãos. Então, o Shylock ele vê os cristãos como frívolos, né? No nível literal. Ele vê os cristãos como, né, inclusive meio hipócritas, assim, pregam uma moral, mas não cumprem, né, são bufões, são pessoas, assim, bastante não sérias, né, e ele é sério, né? O Shylock, no nível literal, ele é muito sério no seu judaísmo, ele é quase como agora me escapou o nome, o personagem da Bíblia lá dos judeus, fariseu, exatamente. Mas como fariseu. Jéssica, a última fala da cena 5, adeus. Dá adeus ao Shylock, e se a fortuna não me trai, tu perdeste uma filha e eu um pai.
estava tudo pronto, né? Então, cena 6 é a cena do rapto da Jéssica, tá? Aí tem o Graciano, o Salerio, né? Estão ali no plano, eles estão esperando o Lorenzo aparecer, né? Estão embaixo de uma sacada da casa do Shylock, esperando o Lorenzo aparecer, né? Tá tudo armado. E aí eles estão esperando, eles estão ansiosos, né, que o Lorenzo não aparece. Aí ele entra Lorenzo, né? Lá está Lorenzo, por agora chega. Lorenzo, amigos que esperam com paciência, não foi por mim em si, por meus negócios? Quando forem como eu, ladrões de noivas, estarei ao seu dispor. Venham aqui, é a casa do meu pai judeu. Olá. Entra Jéssica. Ao alto, vestida como um rapaz. Então ela se veste como um homem, né? Para fugir e não ser vista, né? Não ser identificada. Que é muito normal no teatro do Shakespeare, né? As mulheres se vestirem como homens, né? Depois a própria Pórcia vai se vestir como um homem. Até porque os atores todos eram homens, né? Na época do Shakespeare, mulheres não podiam atuar. Então quem fazia os papéis das mulheres eram homens. Então é engraçado nesse nível assim também, porque era um homem fazendo papel de mulher vestida de homem. Tá. Jéssica, quem está aí, diga para eu ter certeza, embora eu jure que conheça a voz. Lorenzo e seu amor. Jéssica, por certo que Lorenzo é meu amor, pois a quem amo tanto, mas quem sabe, se não você, se eu serei o seu. Lorenzo, o céu e meu pensar são testemunhas. Jéssica, pegue esse cofre, ele vale o esforço. Que bom que é noite e você não me vê. Sinto vergonha deste meu aspecto. Se o amor é cego, quem ama não vê as ousadas loucuras que comete, pois o próprio Cupido, se me visse, coraria de ver que eu sou rapaz. Lorenzo, desça para carregar a minha tocha. Bom, de novo, tá? O pessoal acha que antigamente a linguagem, os costumes eram muito mais severos na época do Shakespeare, mas se vocês prestarem atenção, a linguagem está entremeada de duplo sentido sexual, né? Aqui ela diz, pega esse cofre, né? E aí o Lorenzo, desça para carregar a minha tocha, tá? Isso é duplo sentido mesmo, não é assim. Não é por acaso, tá? Jéssica, que horror! Para iluminar minha vergonha, na noite escura eu sinto que ela brilha. Olha só. Não quero vê-la mais iluminada, mas sim oculta. Né? Linguagem dupla. É para estar oculta que o seu encanto agora é de rapaz, mas venha logo, seu Lorenzo, pois o escuro da noite vai passando e temos de ir à festa de Bassânio. Só que também esse cofre, né, no nível literal aqui, porque a Jéssica está roubando, né, todos os, né, não digo todos, mas boa parte do tesouro do próprio pai e está levando junto na fuga, né. Depois o Shylock vai ficar louco quando ele vir isso. Né? Ele que é bem avarento, assim. Sim, totalmente avarento, né. Daí tem a famosa cena em que ele, que é relatada, não aparece, né? Em que ele começa a gritar pela rua, Jéssica, minha filha, os ducados, Jéssica, né? Uma cena para ser bem cômica, assim. Uma das únicas cenas cômicas com o Shylock, né? Como eu disse que ele parece mais um personagem de tragédia do que de comédia. Enfim. Então, aí, né, eles estão fugindo e a viagem do Bassânio ia ser no outro dia. Só que aí entra o Antônio, né, na mesma cena ainda, e fala, Antônio, quem vai lá? Graciano, Senhor Antônio. Antônio, olá, Graciano, onde estão os outros? São 9 horas, tudo está à espera. Nada de mascaradas. Há bom vento, Bassânio já precisa ir para bordo. Eu mandei 20 homens procurá-los.
Graciano, são boas novas. E que mais prazer que partir logo posso eu querer? Então, né, nada de mascaradas, certo? Aqui agora é coisa séria, né? Então vamos partir, são 9 horas, né, da noite. Isso é de noite, tá? Na história. Então agora a coisa parou com essas brincadeiras juvenis, né? Parece isso que a peça está dizendo, que o Antônio está dizendo. Vamos todos para a igreja, né? Vamos para o barco. Ou para o barco, no nível literal. Então, lá. Aí acaba a cena 7 é em Belmonte. É então a primeira tentativa de conquistar a Pórcia, né? Pela escolha das caixas. Tá? O príncipe de Marrocos vai escolher. Tá? Então aqui é interessante, né? Aí eles apresentam as caixas e o Marrocos fala, né? O Marrocos. A primeira é de ouro, com a inscrição: Eu tenho o que desejam muitos homens. A segunda de prata, a que promete: Quem me escolher terá o que merece. A terceira de chumbo afirma rude: Escolhe a mim quem dá e arrisca tudo. Como saber qual é a escolha certa? Pórcia. Uma contém o meu retrato, príncipe. Se a escolherdes, serei para sempre vós. Marrocos. Que os deuses guiem minha decisão. Vejamos novamente o que elas dizem. O que diz esta de chumbo? Escolhe a mim quem dá e arrisca tudo. Quem dá? Por quê? Por chumbo? Só por chumbo? É uma ameaça. Os que arriscam tudo fazem para alcançar vantagens certas. A mente de ouro não cobiça a escória. Pelo chumbo eu não dou e nem arrisco. O que me diz a prata virginal? Quem me escolher terá o que merece. O que merece. Atenta aí, Marrocos, e pesa com equilíbrio o teu valor. Avaliado na própria estimativa, tu mereces bastante, mas bastante pode não ser bastante para incluí-la. Após. Porém, ter medo que me falte mérito já me desabilita por fraqueza. O que eu mereço é a própria dama. Mereço-a por berço e por fortuna, por dotes e até mesmo por preparo. Mereço-a mais que isso, por amor. Não será esta a escolha que procuro? Ouçamos novamente a voz do ouro. Eu tenho o que desejam muitos homens. É ela com quem sonha o mundo inteiro. Dos 4 continentes têm chegado aqueles que na vida só almejam beijar o altar desta santa mortal. Os desertos hircânios e os agrestes da vasta Arábia hoje são caminhos para príncipes que sonham em ver Pórcia. O reino de Netuno, cujas ondas desafiam os céus, não são barreiras. Há estrangeiros que atravessam como mero riacho para ver Pórcia. Não está sua imagem divina. Seria o chumbo? Mas seria ofensa pensar em tal. Seria o mesmo que dar-lhe mortalha vil em tumba pobre. Ou devo vê-la presa nesta prata, tão menos valiosa do que o ouro? Mas que pecado! Nunca uma tal gema foi montada sem ouro. Na Inglaterra há uma moeda em que se vê um anjo cunhado no ouro, mas fica por fora. Aqui o anjo está encastoado dentro de um leito áureo. Dai-me a chave. Pórcia. Eis aqui. Se aí jaz o meu retrato, então sou vossa. Ele abre a arca de ouro. Marrocos. Mas, ó Deus, que horror! Nas órbitas vazias da caveira há uma mensagem que me diz assim: nem tudo que luz é ouro. É verdade repetida. Muita gente vende a vida só para olhar um tesouro. Mesmo em túmulos de ouro, os vermes têm moradia. Mais siso do que ousadia traria melhor agouro. Com a resposta aqui achada, tua corte está acabada. Acabada e sem remédio, foi-se a vida. Chega o tédio. Ó Pórcia, adeus. Meu coração partido parte em silêncio porque foi vencido. Então, o Marrocos escolheu a arca de ouro
e o que tinha dentro era uma caveira, né, com uma mensagem enrolada dentro de uma das órbitas vazias da caveira, né? Então, o que parece aqui, né? Parece que o Marrocos ele escolhe com base no desejo da maioria, né? E no fato de que o ouro é o mais rico, né? É o superior dos metais ali envolvidos, né? Então, o que parece é que ele deseja, né? Ele escolhe pelos desejos, né? O critério dele de vida são os desejos, é a beleza das coisas e o que a maioria das pessoas escolhe. E não era por aí, né? E ele rechaça os sacrifícios também, né? Ele diz, eu não vou arriscar tudo, né, pelo chumbo, né? Que ele interpreta que seria arriscar pelo chumbo. Na verdade, seria pela Pórcia, né? Então, enfim, se ferrou, né? Cena 8, Veneza. Aí a cena 8 é só a história que eu falei, né, do Shylock tendo descoberto que a filha dele havia fugido com pertences dele e ele gritando pelas ruas, certo? E aí começa a acontecer alguns reveses, assim, né, bem de leve agora, né? Diz que um navio afundou no mar. E aí eles, o Solânio e o Salério, né, dizem, tomara que não seja seja do Antônio, né? Aí fica por isso, né? Aí a cena 9, já direto a gente pula para o segundo príncipe que vai escolher então a arca, né? É o príncipe de Aragão. Nerissa, faça o favor de abrir logo as cortinas, pois Aragão também já prestou jura e vai fazer agora a sua escolha. Prestou a jura, então, né, de ou escolher corretamente ou nunca se casar. Aí o Aragão concorda. Aí vamos ver o raciocínio do Aragão. Assim fiz eu. Aqui a Pórcia falando. Tais compromissos são sempre assumidos por quem se arrisca por meus poucos méritos. Aragão. Assim fiz eu, e que fortuna agora me ajude o coração. Prata, ouro e chumbo. Escolhe a mim quem dá e arrisca tudo. Devia ser mais bela para tal risco. E na de ouro? Deixa-me ver. Eu tenho o que desejam muitos homens. Desejam muitos homens? Esse muitos pode falar de todos que se prendem às aparências, sem olhar mais fundo. Qual andorinha que, desavisada, faz seu ninho ao relento em qualquer muro. Eu não escolho o que desejam muitos. Não sou igual a espíritos comuns. Não me equiparo à turba rude e bárbara. Vejamos a ti, então, tesouro urgente. Vejamos outra vez o que tu dizes. Quem me escolher terá o que merece. Muito bem dito, pois quem poderá buscar fortuna de maneira honrada, sem ser por mérito? Só o presunçoso ostenta dignidade merecida. Se posses, honrarias e funções não fossem atingidas por corruptos, se o prêmio só coubesse a quem merece, estaria coberto muito nu e muito comandante comandado. Quanto joio seria rebaixado que hoje passa por trigo de nobreza? Quanto bom nome hoje escurecido voltaria a brilhar? Mas escolhamos. Quem me escolher terá o que merece. Creio em meu mérito. Com a chave desta, neste instante eu desvendo a minha sorte. Então vê que eles colocam na clave da sorte, né? Eles, assim, essa escolha é o que vai decidir a sorte da vida deles. Então é como uma escolha de vida mesmo, uma escolha muito forte. Não parece ser só a escolha de uma esposa, né? É uma escolha de vida mesmo, de rumo de vida, né? Pórcia, a pausa é muito longa para o que viu. Aragão, aqui está retratado um idiota
que representa um escrito, é melhor ler. Como diferes dessa linda Pórcia de minhas esperanças e meus méritos? É o que está escrito. Quem me escolher terá o que merece. Não vale eu mais do que um semblante tolo? É tal meu prêmio? Apenas tal meu mérito? Pórcia, ofender e julgar são bem diversos, opostos naturais. Aragão, que diz aqui? O fogo diz 7 vezes o que já julgaram 7. Para acertar estes reveses, quem de sonho se acomete, só tem sorte em sonho às vezes. Há muito tolo perfeito, como este prateado. Se esposa levas ao leito, será de tolo o teu fato. Podes ir, estás derrotado, mas tolo parecerei, custando a me despedir. Como um tolo cortejei, tolo duplo vou partir. Amada a Deus, embora dura, manterei a minha jura. Então, o que parece aqui é que o Aragão, né, essa escolha de vida é a escolha do presunçoso, né, daquele que presume das próprias forças, certo? Ele mesmo fala aqui, né? Só o presunçoso ostenta a dignidade merecida, né? Ele está falando dele mesmo, mas sem notar, certo? Então aqui é o cara que confia em si mesmo, e que confia só em si mesmo, e no fundo acaba um tolo, né? É que ele pensa que está apartado do resto. O primeiro, né? O Marrocos queria escolher como todos escolhem, ou a maioria escolhe, que são os desejos, né? A maioria escolhe pelos desejos e pelos prazeres. Esse aqui não, ele escolhe por ele mesmo, ele está, né, apartado do vulgo. Ele tem um mérito próprio, mas também não era isso, né? Também não era esse o segredo para conquistar a Pórcia. E aí então chega o Bassânio, né? Tem que dar uma corridinha aqui. E acaba o segundo ato. Então, no terceiro ato, então, vai acontecer a virada dos eventos, né? O Shakespeare faz uma coisa bem interessante, né? Que é quando a sorte vira favorável para o lado do Bassânio, para o lado do Antônio, ela vira desfavorável, né? Então, tem uma dupla peripécia ali, né? Peripécia, então, como eu falei, é essa mudança da sorte, né? Assim como o Édipo era rei, né? E o cara mais poderoso, vencedor da esfinge, e com a revelação, né? A Anagnoses, como chama, são os dois, né, momentos da tragédia, segundo o Aristóteles, que formam assim a essência, né? O momento principal, onde há uma revelação e uma peripécia, né? Na tragédia sempre há uma mudança de felicidade para infelicidade, né? Aqui o Shakespeare, né, ousadinho, como era, né, coloca duas peripécias, né, uma positiva e uma negativa, certo? Que é o que vai acontecer no ato 3, principalmente. Então, na cena 1, chegam rumores de que mais um navio de Antônio naufragara. Aqui começa, né, a ficar bem claro que era um navio de Antônio, ou assim parecia, pelo menos, né? Aí, aqui na cena 1 tem provavelmente o discurso mais famoso da peça, do Shylock, só rivaliza com outro discurso da Pórcia no ato 4. Não tem café aqui, né? E então, vamos ler aqui rapidinho, é o discurso que o Shylock, então, o Salério e o Solânio chegam para ele e dizem: olha, a coisa está feia aqui pro Antônio, né? Mas tu não vai cobrar a dívida da carne, né? Se der tudo errado, a gente arranja o dinheiro para ti e fica por essas, né? E aí o Shylock, não, eu vou cobrar. Porque aqui ele está irado, né? A filha dele fugiu, os pertences dele, né? Isso aconteceu porque ele foi de uma festa, né? Numa ceia, numa janta na casa do Antônio, né? Ou do Bassânio, agora não lembro direito. Né? Tudo isso aconteceu por causa disso. Ele está furioso, né, com todo mundo, especialmente com o Antônio, que ele já tinha uma rixa. Né? Ele falou: não quero dinheiro,
Agora ele já não quer mais dinheiro, né? Daí os caras perguntam, mas para que vai te servir um pedaço de carne, né? Uma libra de carne? Aí o discurso famoso do Shylock. Para servir de isca aos peixes, se eu não nutrir mais nada, nutrirá minha vingança. Ele me desgraçou, prejudicou-me em 500.000, riu-se das minhas perdas, caçoou dos meus lucros, escarneceu minha estirpe, atrapalhou meus negócios, esfriou minhas amizades, afogueou meus inimigos. E por que razão? Eu sou judeu. Um judeu não tem olhos? Um judeu não tem mãos, órgãos, dimensões, sentidos, afeições, paixões? Não é alimentado pela mesma comida, ferido pelas mesmas armas, sujeito às mesmas doenças, curado pelos mesmos meios, esquentado e regelado pelo mesmo verão e inverno, tal como um cristão? Quando vós nos feris, nós não sangramos nós. Quando nos divertis, não nos rimos nós. Quando nos envenenais, não morremos nós. E se nos enganais, não haveremos nós de nos vingar. Se somos como vós em todo o resto, nisto também seremos semelhantes. Se um judeu enganar um cristão, qual é a humildade que encontra? A vingança. Se um cristão enganar um judeu, qual deve ser o seu sentimento segundo o exemplo cristão? A vingança, pois. A vileza que me ensinais eu executo, e por mais difícil que seja, superarei meus mestres. Então, claro, né? No original é ainda mais forte, né? Mas dá para sentir aqui. Então, a vingança, né? Agora o tema da vingança começa a ficar muito mais forte. Então, vamos ter a disputa entre a misericórdia, representada pelos cristãos, e a vingança, ou a ira, ou o rigor da lei, né? Da justiça. Justiça versus misericórdia, né? Enquanto tematicamente é isso que vai acontecer, né? O Shylock representando a justiça estrita e a Pórcia, então, vai passar a representar a misericórdia. Vai ter o outro discurso que eu falei, muito famoso, né? Que é praticamente um contraponto a esse discurso do Shylock. Mas o Shylock aponta aqui, né? Ele coloca o dedo na ferida, dizendo, não, eu aprendi isso com vocês, cristãos, né? Que me humilharam a vida inteira, pisaram em cima de mim, né? Nunca mostraram essa tal misericórdia. Então, né? Embora, assim, tematicamente os cristãos representem a misericórdia, no nível literal parece que tem um conflito muito forte até que fica irresolvido. Assim. Não tem uma resolução disso, né? Pelo menos o Shylock diz que aprendeu com os cristãos essa vingança, né? Então é bem forte, assim. É bem forte essa parte. E a parte que o nível literal parece que toma conta rapidamente, assim, de novo, né? Aqui o Shylock se coloca como um judeu mesmo, numa sociedade cristã, que muitas vezes botava em guetos, né? E tinha sinais né, na roupa para distinguir quem era judeu e quem não era, para as pessoas saberem e tal. É realmente forte aqui, né? Por isso que o pessoal também pega por esse lado do antissemitismo, uma coisa assim mais sociológica, né? Mas bom, ele deixa claro que ele vai querer vingança e não o dinheiro, certo? Mas eu lembro de novo, né? No nível alegórico, ele representa o diabo que está reclamando que Cristo, né, representado por Antônio, acaba roubando do diabo muitas almas, né, por meio da sua ação salvífica. Né? Então, parece que a trama ela só se resolve mesmo nesse nível alegórico. Né? E agora nós temos a cena 2, então, o Bassanio vai escolher, né? Ele chegou em Belmonte com todo mundo lá. O Graciano começa a se engraçar para a Nerissa, certo? Tem isso como uma subtrama. Aí fica bem claro que a Pórcia já ama o Bassanio e o Bassanio já ama a Pórcia, né? Mas a Pórcia não pode fazer nada. É
Só vão se casar se o Bassanio escolher corretamente, né? Então ela diz aqui, né? Pois bem, estou trancada numa delas, das arcas. Se me ama, com certeza há de encontrar-me, né? Quem procura, acha, né? Blá, blá, blá. Tem aqui um elogio da música, né? Que vai aparecer de novo no quinto ato, no último ato. Depois vocês leem, né? Aí solo, aqui é a música, né? Como nasce o amor no mundo? Vem do coração bem fundo ou é da mente oriundo? Aí o coro, quem sabe, quem sabe. Solo, num olhar é engendrado e morre depois de olhado. No berço em que é embalado, dobra o sino e está acabado. Aí o Bassanio vai começar o seu arrazoado aqui para descobrir qual é que é a caixa correta. Bastante. O aspecto pode ser contrário à essência, como eu falei lá no começo, né? Uma dica que até foi o Antônio que deu. O mundo muito engana na aparência, na lei que causa chega tão corrupta, que a palavra sonora e adocicada não lhe atenue o erro, né? Então no direito, às vezes chegam causas que são óbvias, né? Que houve corrupção, maldade, mas um advogado eloquente pode, né, virar a nossa percepção do avesso, certo? Então, né, usando a aparência para ocultar a verdade. E na igreja, que pecado não tem quem, muito austero, o abençoe, citando as Escrituras, ocultando o que é sórdido com o belo, não há vício tão claro que não traga vislumbre de virtude em seu aspecto. Quantos covardes, cujos corações não são mais firmes que os muros de areia, não têm aspecto de Hércules ou Marte, estando por dentro pálidos de medo? Mas só por terem áreas de coragem eles ficam famosos. E a beleza que vemos muitas vezes é comprada a peso e, alterando a natureza, torna levianas as que mais carregam. Os cachos que dourados serpenteiam, tão cheios de malícia quando ao vento, muitas vezes sabemos, são presentes a essas falsas belezas de outro crânio que ora jaz em alguma sepultura. Aqui é um pouco complicado, mas eu acho que o que ele quer dizer é que às vezes o cabelo de algumas mulheres, na verdade, são perucas, né? De mulheres cujos crânios jazem, né, em alguma praia. Então, o falso e o verdadeiro, e às vezes o belo, como usado como disfarce da feiura, da mentira, né? Em uma palavra, a aparente verdade com que o esperto engana o sábio. Então, ouro vulgar, alimento de Midas, não te quero, nem a ti que és pálida criada do comércio entre os homens. A prata. Mas a ti, pobre chumbo, que me falas mais de ameaças que promessas, eu darei a minha escolha, que ela seja alegre. Pórcia, à parte. Todas as paixões mais se desvanecem, o medo, os olhos verdes do ciúme. O amor, modera-te, controla o êxtase, faz cair leve a chuva da alegria. Evita o excesso. Sinto bênçãos tais, tão enormes que deves diminuí-las para eu não sufocar. Então, de novo, a Pórcia que sabe que ele escolheu certo. Aí ela diz que as paixões, né, então começam a desvanecer, né? A escolha certa do Bassanio como que promove esse primeiro encontro entre o eu, né, essa alma humana, a caminho e a virtude, né? E ela fala todo na linguagem da virtude mesmo, né? Evita o excesso, né? As bênçãos são tais, mas deves diminuí-las, né? Ela fala amor, modera-te, né? Tudo muito eloquente, né? Bassanio, que vejo aqui, abre a arca de chumbo, o retrato de Pórcia, mas que Deus fez tal imitação, eu já não sei se esses olhos se movem ou se os meus é que fazem mover-se.
Eis os lábios apenas entreabertos, e assim vai, né? Aí a mensagem que está ali, né? Quem o aspecto não tentou, escolheu bem, na verdade. Se a fortuna te tocou, não busques mais novidade. Se alegria ela te dá e riquezas benfazejas, beija a noiva que aqui está, se é a ela que desejas. Né? Então, se tu encontras a boa fortuna, né? Essa é a mensagem, esse é o lucro da mensagem, não busque mais novidades, né? Não fica buscando mais, né? Se já estás feliz aí, tu quer mais ainda, tu quer aumentar, talvez para além do limite, né? Que é aquilo que também está muito no teatro grego, né? A pessoa que sai do próprio limite, né? Comete a híbris, que é isso, né? A desmesura, sair do limite humano, né? Tanto no excesso quanto na falta, né? Porcia, Senhor Bassanio aqui me vê agora tal como eu sou, e embora por mim mesma não tivesse ambição de ser melhor do que aquilo que sou, por sua causa desejaria eu ser multiplicada por 1000 no aspecto, 10.000 na riqueza, tão só para merecer a tua estima. Queria em bens e beleza, em virtudes, ser muito mais pródiga, mas me resumo na resumida soma, que no todo é uma moça sem lustro ou experiência, mas que é feliz por ser ainda jovem para aprender. E mais feliz ainda por não nascer sem dotes que permitam que venha a aprender. E felicíssima por poder entregar o seu espírito ao seu, para que possa orientá-la como seu amo, seu senhor, seu rei. Então a alma, né, assim que o Bassanio toma posse dessa alma, ele parece ser aquele que vai orientar essa alma, né? Como que ela se submete. É a alma, né? Essa alma que ele não tem pleno controle em nós, como que se submetendo ao controle, né? Isso também que se fala muito os padres, mas até nos gregos, né? Que se a gente consegue controlar as paixões, a gente ganha uma autonomia muito maior, né? Se a gente, por meio de grandes sacrifícios, a gente consegue dominar as paixões, a nossa alma, mesmo essa alma irracional, passa a nos obedecer, né? De natural ela não obedece, né? Mas parece que existe, né, para os virtuosos um controle maior, mesmo dessa alma irracional, certo? E a gente está bem avançado aqui, então a gente vai ter que pular bastante, né? Aí, né, tá tudo bem, tá tudo muito bom, né? Vão se casar, aí se descobre que até o Graciano já se engraçou, como eu disse, com a Nerissa, e eles querem se casar também, assim, num piscar de olhos, né? Se conheceram e se amaram ali mesmo, e já querem se casar, certo? Então tá tudo muito bem, tá se encaminhando um final de comédia mesmo, que é o casamento, né? O final típico da comédia é o casamento, assim como da tragédia é a morte, ou o banimento. Só lembrar das tragédias de Shakespeare, né? Romeu e Julieta, Hamlet, né? Tudo termina em morte. Né? Macbeth, Rei Lear, todos. Que a gente vai ver detalhes com o Marcos. O Rei Lear, né? Só que aí chega a notícia de que... Sim? Hã? Eu não estava sabendo dos livros que você... Ah, tá. É, de tarde é o... Eu gosto de caramba. Uhum. Mas aí, nesse auge aqui da felicidade, chega a notícia de que o terceiro navio do Antônio naufragara, né? E aí, o Shylock vai cobrar, né? Vai cobrar a dívida, né? A fiança, a garantia que foi dada. Aqui, é isso. É uma longa cena, depois vocês leem. Aí a Pórcia diz, não, então pode ir, né? Eles estão ali no auge, já marcando o casamento. Ela diz, não, vai lá, tu tem que resolver isso, não tem problema, não vou ser eu que vou ficar te segurando aqui. Né? E ele vai.
E aí, na cena 3, o Shylock se recusa a ter misericórdia para com o Antônio. E a gente descobre que nem o Duque tem poder de anular as leis, né? O Duque também é como que um símbolo dos céus, né? E até de Deus, né? Então é como se Deus tivesse criado as leis, mas ele não pode agora anulá-las, né? Nem que seja temporariamente para salvar o Antônio, né? O Antônio fez o pacto e ele vai ter que arcar com as consequências, né? No nível literal, isso é explicado porque Veneza é uma cidade comercial. Se algum dos contratos não for cumprido, exporia em risco, né, a questão comercial toda ali, né? Um contrato não cumprido colocaria em risco todo o sistema jurídico. Aí na cena 4, a Pórcia, então, fala, né? Começa a preparar essa coisa de que ela vai se vestir de um magistrado da lei para ir intervir, então, no julgamento, que já, né, se estipulou que vai ter um julgamento do Antônio e seguido do cumprimento ali da pena, né? E a Pórcia, então, do nada, né, do ponto de vista literal, não tem nenhuma justificativa, nem é verossímil, né, que uma mulher se vista de homem, se faça passar por magistrado da lei e intervenha num processo numa cidade que nem a dela, né? Mas, de novo aqui, a alma virtuosa, então parece que começa a agir, né? Nesse momento mais calamitoso da história, a alma virtuosa, então, começa a render os seus frutos, né? Me parece que é isso que quer dizer. Ou o céu, né? A intervenção divina, né? Nesse momento mais obscuro, a providência divina começa a operar sem que ninguém veja. Certo? Aí a cena 5 é só um filler aqui, né? Só para passar o tempo, para quebrar um pouco a tensão, né? E aí a gente vai para o ato 4, que vai ser difícil a gente conseguir ler, né? Mas, que é, então, o processo, né? É o auge, né? Aqui é o clímax mesmo, né? Tudo convergia para aí, né? Resolvida a trama do casamento da Pórcia, né? Do pretendente da Pórcia, essa trama se dissolveu, né? O Bassanio venceu, não tem mais o que fazer, é uma questão ali que já não tem como mudar, né? Ele é o pretendente que venceu e vai se casar com a Pórcia. Né, mas ainda tem a questão, então, daquele acordo malfadado que foi lá no começo feito, né, na terceira cena do primeiro ato, que um pouco simboliza o seguinte: bom, vocês usaram aqui, então, né, os bens do diabo, né, os bens do mundo para obter essa virtude, mas eu vou cobrar, né, o diabo aparece para cobrar, então, a dívida, tá? Mas assim, tem uma dívida aqui, vocês usaram, gastaram tudo, não vão conseguir me ressarcir, né? Aquele que tinha acordado me ressarcir, que é o Antônio, essa figura do Cristo, né? Ele não tem, aparentemente ele não tem o valor para devolver. Então vai acontecer um processo, como o processo que acontece, né, no Novo Testamento ali, onde Cristo é julgado, certo? Pelos judeus e pelos romanos, né? Julgado entre aspas, né? Uma coisa estranha que acontece ali, né? Os romanos, né, na figura do Pôncio Pilatos tentando até salvar Cristo, que é o que o Duque faz. O Duque quer salvar o Antônio, certo? Se a gente entender o Duque como Pôncio Pilatos, né, ele até quer que o judeu demonstre misericórdia para com o Antônio, né? Mas aí ele diz, tá, ele não vai mostrar, então não tem o que fazer. Quase como lava as mãos, né? O Duque lava as mãos ali. Aí o que tem que intervir é a providência por meio da Pórcia, né? Por meio da virtude. Então aqui é a virtude recompensada, né? Né? Apesar de tudo. Como também o Shylock,
querer cobrar também é como um pouco como se o diabo viesse cobrar os pecados passados, né? Agora, muito bem, agora tu és virtuoso, mas... e aqueles pecados antigos lá, né? Aquilo que tu usufruiu naquela época que tu estava no meu reino, né? Agora eu vim te cobrar isso aí. Certo? Então aqui, a gente tem 7 minutos aqui, esse é o mais longo dos atos, salvo engano, né? O 4º ato. A gente vai ver rapidinho, né? Então no começo o Duque apela, o Duque tenta convencer o judeu, né? O Shylock, e assim, não, ele tenta ser bem polido, assim, é político, não, eu sei que vai mostrar, não, eu sei que é um cara, né? Tenta amaciar a situação, tenta, assim, fingir que o Shylock é um cara do bem, né? Essa é a estratégia retórica dele, né? Não, tu é um cara do bem, eu sei que tu vai perdoar ele, e o Shylock, não tem nada disso, né? Ele quer aquilo que é devido a ele, né? Então a gente vê aí a justiça, né? Ele quer a justiça estrita, ele não está pedindo nada de absurdo. Não é absurdo o que ele está pedindo. Ele quer só a justiça daquele trato que foi feito diante de um notário, né? Diante de um cartório, né? E aí também eles querem descobrir, mas por que tu quer a tal da carne do Antônio? Isso aí não vai te adiantar nada. E o Shylock fala, eu não tenho que te dar nenhuma satisfação, porque que eu quero. Né? E aí tentam, né? Daí o Bassânio oferece dinheiro. Não, ele é irredutível. Aí o Graciano começa a jogar na cara dele, né? Aqui, ó, Graciano. Maldito seja, cão abominável, maldita a justiça que o defende. Você quase que abala a minha fé para fazer-me crer, qual Pitágoras, que às vezes almas de animais penetram no corpo humano, seu maldito espírito é presa de algum lobo antropofágico, cuja alma que escapou ao cadafalso entrou no ventre mal que o envolvia para infectá-lo, pois seus anseios só podem ser de lobo esfomeado. Então o Graciano, né, como falastrão que tenta na base do insulto, né, que o Shylock, palavras não apagam promissórias, diz o Shylock. Gritar assim ofende os seus pulmões. Aprenda a controlar o seu destino. Não vai ser bom, a lei está do meu lado. E aí chega então uma carta no meio esse julgamento aí também, né, dos mais estranhos. Chega uma carta dizendo que apareceu um magistrado da lei para intervir no processo. Também é extremamente inverossímil do ponto de vista literal. Certo? É quase como se o Duque, que até então estava conduzindo o julgamento, ele se pusesse de lado e deixasse então a Pórcia, na figura do Baltazar, tomar conta do processo, né? Então o Duque, né, o Doge de Veneza, se coloca de lado e deixa a Pórcia conduzir todo o julgamento a partir de então, né? E ela chega com uma carta de recomendação de um jurista e blá 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 blá, blá, tem uma pequena justificativa ali, né? Aí a primeira coisa que ela faz então é aquele famoso discurso que eu disse que era uma contraposição ao discurso famoso também do Shylock, né? Ela diz então: a graça do perdão não é forçada, desce dos céus como uma chuva fina sobre o solo, abençoada duplamente, abençoa quem dá e a quem recebe. É mais forte que a força. Ela guarnece o monarca melhor que uma coroa. O cetro mostra força temporal, atributo de orgulho e majestade, onde assenta o temor devido aos reis. Mas o perdão supera essa impotência. O perdão supera essa imponência. É um atributo que pertence a Deus. E o terreno poder se faz divino quando a piedade curva-se à justiça. Então a justiça aqui é colocada como terrestre, né? Não é um ataque à justiça, não é que a justiça seja ruim, mas a justiça então,
né, naquela subdivisão inicial lá do Gênesis, né? No princípio Deus criou os céus e a terra. Então aqui a misericórdia mais afinco com os céus e a justiça mais afinco com a terra, né? Nesse eixo vertical que eu falei no começo, tá? Assim, judeu, se clamas por justiça, pondera. Na justiça não se alcança salvação. Na justiça não se alcança salvação. Então, de novo, né, naquele nível alegórico, né, aqui de novo aparece, né, se fosse por justiça, ninguém seria salvo, né? Isso é uma máxima cristã, né? Por justiça ninguém se salvaria. E se oramos por justiça, essa mesma oração ensina os gestos e os atos do perdão. Falei, portanto, mitigando a justiça dessa causa, pois se a cumprir a corte de Veneza dará sentença contra o mercador. Então, é um apelo da misericórdia. E o Shylock: respondo por meus atos pela lei, exijo a pena e a multa do meu trato. Aqui, de novo, né, como eu falei, isso é como uma reencenação do julgamento de Cristo. Aqui é o Shylock dizendo, né, que o sangue dele caia sobre nossas cabeças, né? Com outras palavras, não tem grande diferença, assim, né? Aí o Bassanio de novo oferece mais dinheiro e mais dinheiro, né? E aí a Pórcia começa a falar: é impossível, pois não há poder que altere qualquer lei já promulgada, e o precedente que nós criaríamos seria usado para 1000 causas podres nas nossas cortes. Porque aí o Bassanio ele sugere que se faça um pequeno desvio da lei, né? Só para esse caso, né? Ele quer dar um jeitinho brasileiro ali, né? E aí a Pórcia, né, na condição desse magistrado, diz que não é possível. E aí o Shylock começa a ficar exultante com a Pórcia, né? Um Daniel me julga, um Daniel. Isso é uma exclamação do Shylock que não é irônica, né? Ó jovem sábio, o quanto eu vos respeito. E assim vai. E aí eles vão colocando várias tentativas ainda de convencer o Shylock, né? E a Pórcia vai dizendo que não dá, realmente não dá, vai ter que ser cumprido, né? E o Shylock feliz, né? E dizendo que ela é uma grande magistrada. E aí começa, né? A Pórcia então diz: então prepara a faca para cortar o Antônio. Né? Aí o Shylock: é isso, o peito, prepare o peito, né? Tá falando com o Antônio. Shylock: é isso, o peito está escrito, não está, nobre juiz, perto do coração. Pórcia: certo, e a balança aqui para pesar a carne? Shylock: já tenho aqui. Que era 1 libra, né? Pórcia: pague um médico então para atendê-lo e evitar que sangre até morrer. Shylock: está dito aí que isso é exigido? E aí, né? Nem isso o Shylock quer, né? Não está escrito. Não vai chamar nenhum médico então para cuidar do Antônio depois que se corte a carne dele. O Shylock é então completamente apegado à justiça positiva aqui, estrita, né? Aí, Pórcia: o mercador não tem nada a dizer, Antônio, bem pouco. Eu estou pronto e preparado. Que Antônio lembremos como figura do Cristo, né? Dê-me sua mão, Bassanio, e Deus o tenha. Não chore eu ter caído por você, pois a fortuna foi bem mais bondosa do que costuma. Ela, em geral, tem hábito de deixar o infeliz sobreviver sua riqueza para sofrer, enfim, uma velhice pobre. De tal pena, lenta e cruel, ao menos sou poupado. Recomendo minha sua nobre esposa. Conte-lhe a história do final de Antônio. Diga-lhe como a amei, relate tudo, e ao terminar peça-lhe então que julgue se um dia o amor não visitou Bassanio. Né? Então, naquele nível literal que eu falei, aqui os caras de novo vêm com a história do amor de Antônio por Bassanio. Mas levem para o nível
levem para o nível alegórico e entendam Antônio como Cristo aqui. Então ele está dizendo, né, houve um amor, né? Bassanio foi amado por Cristo desde o começo, né? E de forma sempre assim, né, sem limites, né? O Antônio nunca nega nada ao Bassanio, né? Pois se o judeu cortar bastante fundo, hei de pagá-la e de coração. Então, é como Cristo se entregando na cruz. Aí o Bassanio: Antônio, sou casado com uma esposa que me é mais cara do que a própria vida. A virtude é mais cara do que a própria vida ao Bassanio nesse momento. Porém, nem ela, nem vida, nem mundo não me valem o mesmo que você. Eu perderia tudo em sacrifício a esse demônio para libertá-lo. Aqui de novo, né? Tem a interpretação literal, mas tem a interpretação alegórica, né? De alguém que até coloca o Cristo acima da virtude, né? E dá tudo, né? Como está lá no Evangelho. Quem quer me seguir, né? Toma a sua cruz e me segue, né? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. É isso que o Bassanio está dizendo aqui. Então é o auge aqui, né? Então o Bassanio aqui passou até do nível das virtudes, né? Ele está aqui amando só o Cristo, né? Porque existe um nível de unificação com Cristo em que a própria virtude, né? Que é praticamente aquilo que São Paulo fala, né? Que, né, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Isso é mais até do que a virtude, mais até do que a busca pela virtude. É o estado de unificação, certo? Então é mais ou menos isso que a peça parece estar querendo indicar nesse momento aqui do julgamento, né? Que é justamente o momento da morte, né? Que Cristo vai se entregar no nível alegórico. E aí a Pórcia, né? Lembrando que é uma comédia, a Pórcia comenta aqui, né? Embora ela esteja fantasiada de homem, sua mulher não agradeceria se aqui estivesse para escutar a oferta. Né? E aí continua e continua. Aí vem a grande virada da trama, né? Quando tudo parecia indicar que o Antônio vai morrer. Também lembrando um pouco aquela cena do Antigo Testamento em que o Abraão vai sacrificar o próprio filho, né? Quando tudo indicava que ele ia pegar a faca e ter que sacrificar Isaac, né? Vem uma intervenção da Pórcia aqui, né? Da alma virtuosa. Espere um pouco, que há mais uma coisa. A multa não lhe dá direito a sangue. Uma libra de carne é a expressão. Cobre a multa, arrebanhe a sua carne, mas, se ao cortar pingar uma só gota desse sangue cristão, seu patrimônio pelas leis de Veneza é confiscado, revertendo ao Estado. Né? Então, surge aqui a grande virada, né? Se é para se apegar à lei estrita, né, conforme o próprio Shylock quer, então tá, na lei escrita, que está escrito é uma libra de carne, não menciona sangue, né? Pode parecer um artifício, e é um pouco um artifício legalista, né? E é, mas ela só está jogando o jogo do Shylock aqui, certo? Então ela não está jogando o jogo dele, e aí a coisa vira, né? Então aqui nós temos a última peripécia da história, né? Última virada de fortuna, né? E aí o Shylock, mais do que rápido, diz: aceita a oferta, paguem-me esse triplo e soltem o cristão, né? Abandona então a ideia e quer o dinheiro, né? Mas aí a Pórcia não, calma, ó judeu. O judeu quer justiça, muita calma. Só pode receber a multa justa. Prepare-se, portanto, para cortar, mas não derrame o sangue, e corte apenas uma libra de carne, pois se cortar ou mais ou menos, porque está escrito uma libra de carne,
né, se cortar ou mais ou menos do que uma libra justa, nem que seja para alterar o peso pela mínima parte de 1/20 de um quase nada, se a balança mexe o espaço de um só fio de cabelo, o senhor perde a vida e as propriedades. Né? Então, né, se é para ser legalista, se é para ser ter a lei, ela está falando algum absurdo aqui? Não. Tá uma libra. Se for uma libra 0,0001, né, já está fora da lei. Já está fora do que foi combinado. E o judeu, então, segundo a própria lei de Veneza, né, perderia a vida e as propriedades. Né? E aí todo mundo exulta e tal, né? Bom, então vamos ter que passar rápido aqui. O que acontece é que né, se faz um apelo então ao duque para misericórdia, ele dá misericórdia. O próprio Antônio perdoa, né, Shylock com a seguinte critério, né? Ele tem que se converter ao cristianismo e colocar na herança dele que ele vai doar todos os bens dele quando morrer para Jéssica e para o Lorenzo, né? Ele acaba tendo que aceitar, né? A Pórcia diz: fica contente assim, judeu? Que diz Shylock: fico contente, né? Aí a última fala de Shylock na peça: deixai que eu vá-me embora, por favor, não estou bem. Lembra que no começo ele sempre falava tudo, né? 3.000 ducados? Bem. Não sei o que lá? Bem. Não estou bem. Mandai-me o documento que assinarei. Essas são as últimas palavras dele, ele sai da peça. Nesse final do quarto ato aqui, né? Para nunca mais voltar, não sabe o que acontece, etc. Aí, né, o pessoal mais moderno fala, né, essa conversão forçada do judeu, isso é um absurdo, não sei o quê. No nível literal pode até ser uma forçação, né, uma conversão forçada, embora na época fosse, de certa forma, até normal, isso existia mesmo, não é uma coisa só literária aqui. A gente pode achar ruim e até talvez deva, né, mas vamos lembrar do nível alegórico, que é o que nos interessa. Então o diabo converte-se, de certa forma, né? Que essa conversão do diabo aqui seria uma anulação, né? E ele sai da peça, se torna como, né, como sem efeito na alma, né, das pessoas que estão ali, né, que queriam se converter. Lembrando, né, todo mundo, né, já no segundo ato, todo mundo abandona o Shylock, parecia que ele estava perdido. Aí acontece isso, né, a virada da fortuna, ele volta a ter força e aqui de novo ele é anulado, né, uma segunda vez. É como, né, tem um alto e baixo de novo do Shylock, né, e aqui ele é anulado de vez, sai da peça, né, e ele não está nada bem. Então daí depois, né, todo mundo está exultante, né, a Pórcia / Baltazar é convidada a jantar com eles, ela diz que não pode, ela tem que voltar para Belmonte, né, antes que os outros, para manter o disfarce, certo? Então, aí tem um subplot que eu nem tratei aqui, que é o do anel, né? A Pórcia dá um anel ao Bassanio quando ele consegue vencer a prova e diz que ele nunca pode separar do anel, né? Senão aquilo significaria que o amor dele havia acabado, significaria isso. E aí ela, enquanto disfarçada de Baltazar, pede o anel como recompensa por ter salvado o Antônio, né? E aí o Bassanio reluta, né? Até que o próprio Antônio intervém e diz: olha, tu vai ter que dar esse anel aí, porque a tua mulher vai ter que aceitar e tal, não sei o que, me salvou a vida. E aí o Bassanio pega e manda o Graciano entregar o anel, né? E o Graciano também tinha ganhado um anel da Nerissa, né, a dama de companhia da Pórcia, e ele também entrega para Nerissa, que também estava disfarçada de homem ali como ajudante,
né, da Pórcia. Então os dois entregam o anel, né, e assim acaba o quarto ato. Aí o quinto ato, que só tem uma cena, né, é como aí volta a ser comédia, né? Até então a gente tem essa cena do julgamento que parece até uma cena de tragédia, assim, que vai virar uma tragédia mesmo, vai ter a queda, parece que o Antônio vai morrer, né? Mas acaba que não, né? É uma comédia, né? Nesse sentido mais moderno da época do Shakespeare, né? Então vai acabar em casamento, embora o casamento não aconteça na peça, né? Ele é só sugerido, tá? E aí então todo mundo volta para Belmonte, então todo mundo está, né, no nível alegórico. No paraíso terrestre, né, todos estão a salvo do Shylock. O Shylock foi anulado enquanto poder de ação na peça, né, e na alma daquelas pessoas, né, ou como que todo mundo estivesse na igreja protegido, a salvo dele, né. Mas tem uma última brincadeira, né, que daí então a Nerissa e a Pórcia perguntam aos seus maridos, né, os futuros maridos, onde está o bendito do anel, né, e aí eles falam, né, acabou que não tivemos que dar lá para os dois caras que salvaram a vida, né, do Antônio. Daí elas começam a brincar com eles, dizendo, sei, esse Antônio não deve ter nunca barba, né. Esse Baltazar nunca teve barba na vida, né? Elas começam a brincar que eles deram para alguma mulher, né? E começam a brincar com eles e tal. E assim vai, né? Aí chega o momento em que o Antônio, então disso aqui, né? Vou lembrar. Rapidinho, já estamos acabando aqui. Vamos ver se eu acho. Antônio. Não, Bassanio antes, uma fala antes. Não, escute, se perdoar-me o erro cometido, ter dado o anel, né? Eu juro que jamais serei perjuro. Segundo o juramento do Bassanio, né? Antônio. Aí o Antônio intervém. Eu empenhei meu corpo por dinheiro, e se não fosse por quem tem o anel, estaria perdido. Mas agora empenho a própria alma garantindo que seu marido não trairá sua jura. Então o Antônio faz um segundo, ele empenha o corpo dele de novo aqui, mas já não por dinheiro, já não por uma coisa material, mas parece para garantir então essa união final do eu, né, da alma, com a alma virtuosa, com a virtude, ou com a virtude em si, representada pela Pórcia, né? Então, parece que tem dois momentos aqui, né? O primeiro momento em que o Bassanio conquista a virtude, a alma virtuosa que é a Pórcia, mas ocorre como uma traição ali no meio, né? E ele tem que conquistar de novo aqui, de novo por intermédio do Antônio, essa figura do Cristo, certo? Então o Cristo parece que agora abençoa aquela união da alma com a virtude, né? Ele se coloca como fiador dessa união, dizendo, agora a alma, né, representada no Bassanio, agora ele não vai, ele jurou uma vez e foi perjuro, agora ele vai jurar e esse juramento vai ser garantido, né? Então parece, né, que existem dois momentos aí na conquista da virtude, né? Um em que a alma mesma, né, conquista a virtude, e um segundo em que o Cristo como que santifica aquela união, né, da alma com a virtude. Aí Pórcia, será seu fiador, dele este anel, pedindo que lhe o guarde com mais zelo. Né? Então a Pórcia que está com o anel, porque era ela mesma que estava vestida de homem, mostra o anel, né? De novo, e há como que uma nova união entre Bassanio e Pórcia, certo? Então, enfim, né? Nesse último capítulo aqui também tem um elogio da música, né? E ele fala aí da música das esferas, que o homem não consegue ver, né? Ele fala da música instrumental e da música das esferas, né? Que o homem não consegue ver. E parece que o Shakespeare está dizendo assim que a peça toda foi conduzida como que num, né?
como uma música com várias harmonias, né? Tem a harmonia dissonante do Shylock, tem a harmonia concordante da Pórcia, mais ou menos concordante ali do Antônio, né? E vários níveis. Então toda a peça é como que é apresentada como essa harmonia, né? Essa harmonia, essa música, né? Que a gente tem que, para entender, a gente tem que pelo menos ler um pouco mais nesse nível alegórico que a gente fez aqui, né? Porque ele fala assim, não, essa harmonia das esferas o homem não vê, né? Assim como aqueles que ficam se apegando a questões de homossexualismo ou de antissemitismo não conseguem ver a harmonia da obra em si, né? Parece que um pouco é isso que ele está dizendo, né? Que não tem esse dom de ler as entrelinhas, assim, né? Então, como última coisa que eu tinha para dizer aqui, né, que eu acho importante, é que o Shakespeare, então, o que é isso aqui que ele faz aqui, né? Como eu disse, né? Ele pega várias partes da Bíblia e transforma, da Bíblia, da tradição, até da mitologia, transforma numa peça, né? Para quem tem a capacidade de ler, assim, no nível alegórico, ele vê essas mensagens, assim, que estão ali. Por que ele faz isso, né? E aí que vem aquilo que é uma coisa que eu aprendi com o professor Olavo, né? Que o que o grande artista faz é ele reatualiza para o seu tempo aqueles símbolos que estão no começo de uma tradição, por exemplo, do cristianismo. Então ele pegou aqui Cristo, a alma, a virtude, transformou tudo em personagens, né? O julgamento de Cristo em coisas do seu tempo, que as pessoas do seu tempo pudessem olhar e entender. Então ele como reatualiza a mensagem inicial bíblica por meio da peça, né? Uma comédia, né? Que parece ser uma coisa até só para divertimento, né? Então aqui, né, nessa obra, como em todas as outras obras do Shakespeare praticamente, algumas mais, outras menos, com mais sucesso ou menos, ele busca fazer isso, essa reatualização da mensagem mítica inicial que está na Bíblia, né? E está um pouco também nos mitos greco-romanos e esse tipo de coisa, né? Então essa é a função do artista superior, né? Por isso que a gente vê que o Shakespeare tinha isso, né? Apesar de ser o filho do fabricante de luvas, né? De uma cidadezinha que não era nem Londres ali, Stratford-upon-Avon, o nome da cidade dele, né? Se torna esse cara que reatualiza a mensagem evangélica e a mensagem do Espírito, né? Então era mais ou menos isso, espero que tenha conseguido razoavelmente passar, né? Porque tem muito mais coisa, muito mais rico, teria que fazer uma leitura completa, né? E ainda assim a gente ia perder muita coisa, porque cada leitura é uma nova leitura, por assim dizer, quando a obra tem esse alcance, né? Esse alcance que não é só literal, mas é alegórico, moral, e tem um anagógico também, né? Que é aquele que a gente estava até comentando ali com o pessoal, que é o nível misterioso de contemplação, assim, que a gente não entende muito bem o que eles queriam dizer.